Oi, gente! Na aula de hoje falaremos sobre soma dos termos de uma progressão aritmética. Então vejamos um exemplo para começar. Eu tenho aí uma PA listando os 100 primeiros números naturais e eu quero encontrar a soma desses 100 primeiros números naturais. Então notem que se eu pegar o primeiro termo com o último e somá-los, eu obtenho 101. Se eu pegar o segundo termo e o penúltimo, eu obtenho novamente 101. Terceiro termo com o antepenúltimo, eu obtenho mais uma vez 101. Portanto, se eu pegar o total de pares aí formados e multiplicar por 101, eu calculo a soma dos termos dessa PA, que é 50 vezes 101, totalizando 5.050. Para exemplificar a fórmula da soma dos termos de uma PA, basta você pegar então o primeiro com o último e multiplicar pelo total de pares que você consegue formar, que é justamente o total de termos n dividido por 2. Então, novamente, a soma dos termos de uma PA é o primeiro mais o último, vezes o total de termos por 2. Vejamos um exemplo. Paulo negociou o pagamento de uma dívida em 24 prestações. A primeira parcela foi R$ 370 e a partir daí cada parcela teve um acréscimo de R$ 30. Determine o valor total pago para quitar essa dívida. Note que nós temos uma PA. O primeiro termo é 370 e para obter os termos seguintes, basta acrescentar a razão, que é de R$ 30. Eu quero calcular a soma de todas essas parcelas, de todos esses termos. Então eu vou usar a fórmula da soma do termo geral. É o primeiro mais o último vezes o total de termos por 2. Primeiro termo é 370. Eu não tenho o último termo. Então, vamos usar a fórmula do termo geral para calcular o valor da 24ª parcela. E para tanto, então, eu substituo no lugar do n o 24, a primeira parcela é 370, mais 24 menos 1, vezes 30, que é a razão. Encontramos aí que o 24º termo, a 24ª parcela é 1.060. Volta na fórmula da soma. Substituindo o primeiro termo por 370, o último termo por 1.060, vezes o total de termos 24 por 2, a gente encontra a dívida total a ser paga por Paulo, que é de R$ 17.160, alternativa D. Segundo exemplo, na PA, a soma dos n primeiros termos é dada pela fórmula Sn igual a n² mais 5n. Note que essa fórmula, ela permite que nós encontremos a soma dos termos. E ele pede para encontrar aí o 12º termo. Então eu vou calcular o S1. O que eu encontro com o S1? O primeiro termo. Substitui 1 no lugar do n. O primeiro termo é 6. O que eu encontro com o S2? A soma do primeiro com o segundo. Substituindo o 2 no lugar do n, eu encontro 14. Cuidado que 14 não é o segundo termo. O 14 é a soma do primeiro com o segundo. E eu sei o valor do primeiro termo. O primeiro termo está valendo 6. Então 6 mais o segundo termo é igual a 14, o segundo termo é igual a 8. Eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo termo, então eu tenho uma PA. 6, 8, a razão é igual a 2. Como ele quer encontrar o 12º termo, agora eu vou recorrer à fórmula do termo geral. O primeiro mais n menos 1 vezes a razão. O primeiro termo é 6. É o 12º termo que ele quer, então n é 12 menos 1 vezes a razão, 2. Fazendo essa continha, nós encontramos aí o 12º termo igual a 28.